Nessa situação, eu tenho o quê? Eu tenho uma fábrica, né, de alimentos processados e eles têm um produto que é o molho engarrafado. Eles têm 20 amostras, né, vamos falar assim, 20 latinhas ou tubos aí desses molhos engarrafados e eles querem determinar se o percentual de gordura anunciado realmente é 15%, né? Esse 15% pode ser uma norma, pode ser uma legislação ou pode ser a própria especificação que o fabricante colocou. Então, eles querem ver se esses molhos, né, eles estão obedecendo a esse percentual de gordura aqui de 15%. Então, como eu falei, tiraram 20 amostras, ou seja, 20 garrafinhas, 20 latinhas ou 20 sei lá o que aí desses molhos. E estudos anteriores também comprovam que esse 15% aí de percentual de gordura, que é o padrão, ele pode ter um desvio padrão aí de 2,6%, acima ou abaixo. Então, ele vai para uns 14, alguma coisinha ou 15, alguma coisinha a mais. Então, ele fica nessa faixa aí de limite de especificação. Então, o primeiro ponto é a gente estabelecer qual que é a nossa hipótese nula e qual que é a nossa hipótese alternativa. A hipótese nula, por regra, ela sempre tem a igualdade, mesmo que seja maior ou igual a, menor ou igual a, ela sempre é obrigada a carregar consigo esse sinal de igual. Tudo que não for sinal de igual, então, vai ficar para a hipótese alternativa neste caso, que aí o sinal de diferente fica na hipótese alternativa. Então, minha hipótese nula, que é o que eu vou testar no meu teste de hipótese, que eu tenho que a média populacional, ela realmente equivale a esses 15%. E eu tenho a minha hipótese alternativa, que a média populacional da gordura não equivale a 15%. Nesse caso, eu não quero saber se é maior, se é menor, eu só quero saber se é igual ou diferente. Por isso que o sinal de maior ou menor, ele não está entrando aqui na minha declaração das hipóteses, ok? Então, o que ele vai fazer? A partir do momento que eu já sei esse desvio padrão dele aqui, ele vai conflitar o valor das minhas amostras em relação a esse desvio padrão, que seria como se fosse, entre aspas, assim, uma tolerância aceitada, né, da variação da gordura, e tudo que for acima dessa tolerância, ele vai dizer então que a hipótese ela não é de 15, e sim diferente de 15, que é o que a gente vai testar agora. Então, abrindo aqui o Minitab, tá? O exercício é o conteúdo de gordura, é o exercício do Minitab. Então, eu venho aqui e abro, eu tenho ele já salvo aqui na minha pastinha, então abri aqui o conteúdo de gordura. Maximizando a tela, clico aqui, esse é o Minitab 19, ok? Então, o que eu tenho aqui? O ID da amostra de gordura, que por enquanto eu não vou fazer nada, mas ele só está falando que essa é a amostra de número 1, amostra de número 2, amostra de número 3 e por aí vai. E o respectivo percentual de gordura de cada tipo de amostra. Então, vamos lá. A gente vem aqui em estatística básica. Eu vou pedir um teste Z para fazer esse estudo. Por quê? Porque eu quero determinar se a média de uma amostra difere significativamente de um valor especificado quando o desvio padrão é conhecido. Então, o teste Z é para o desvio conhecido. Por que eu não estou usando aqui um teste T para uma ou para duas amostras, né? E o teste Z aqui, que foi o que eu escolhi para uma amostra? Porque eu quero comparar o valor da média amostral com o padrão de 15%. Então, eu escolho aqui. Daí ele vai perguntar aqui, as minhas amostras, elas estão cada uma em uma coluna ou os dados estão sumarizados? Né? Eu vou dizer que eles estão aqui, cada um em uma coluna. Então, eu vou mostrar aqui qual que é a coluna relativa às médias, né, ou os valores, desculpa, do percentual de gordura que eu estou querendo estudar.
Desvio padrão conhecido. Nota aqui que no teste Z, ele tem por obrigação que informar o desvio padrão conhecido, né? Então, o desvio padrão, vamos olhar aqui no exercício, ele está me falando aqui que é 2,6, né? Que é o desvio padrão. Então, a gente vem aqui, vamos colocar um 2,6, ok. Então, eu vou encomendar o meu teste de hipóteses. Qual que é a minha média hipotética? Ou seja, o que ele está perguntando aqui? Qual que é o valor do padrão, né, que você está querendo comparar essa sua amostra? Vamos voltar aqui no exercício. O percentual anunciado é de 15%, que é o percentual do padrão. Então, eu vou colocar aqui também 15, né, que é o 15%. Como esses valores aqui já estão em relação à unidade de grandeza de percentual de gordura, eu posso manter esse 15 aqui, né? Se tivesse com uma outra unidade, eu teria que colocar um 0,015, né? Alguma coisa aí nesse sentido para corresponder, tá, ao valor aqui, a ordem de grandeza que eu estou utilizando, né? A unidade de medida que eu estou utilizando aqui. Então, beleza. Eu tenho aqui, então, as opções. Vamos conhecer o que ele tem aqui nas opções. O nível de significância, né, o nível de confiança do teste e como é que aqui eu vou fazer a minha declaração das minhas hipóteses. Então, o nível de significância, né, o de confiança, por padrão, ele é 95%, ou seja, eu tenho um alfa, né, aí de 5%, que é como se fosse uma margem para você fazer erros de interpretação, erros de julgamento da declaração das hipóteses ou da interpretação numérica do seu teste. Eu posso ter aqui 99%, que significa que eu vou ter 1% de margem para a interpretação inadequada, né, da leitura do meu teste de hipótese. Também tem um outro que o pessoal usa, que é o 90%. Esse eu não vejo usando muito, não. Eu vejo usando mais o 99% e o 95%. Por padrão, vamos colocar 95% aqui. E aqui eu tenho a minha caixinha para declaração das hipóteses. Então, o que está acontecendo aqui? Notem que eu tenho 3 opções. Uma é para saber se a minha média é menor, né? A minha média amostral é menor do que o padrão, tá? Quando tiver aqui média hipotética, vocês entendam que é o padrão. O outro é para estudar se a minha média, né? A minha média amostral daquelas 20 latinhas, ela difere do meu padrão, se ela é apenas diferente, se é maior ou menor, eu não tô nem aí. E o outro é se a média da minha amostra das 20 latinhas é maior do que a média hipotética. Então, aqui, se a minha média é menor do que 15, se a minha média é diferente do que 15, de 15, e se a minha média é maior do que 15. Como aqui a gente já declarou, né, que ele não quer saber se é maior ou menor e simplesmente diferente, então eu vou escolher essa hipótese aqui que chama a diferença entre uma média e outra. Eu não quero saber se é maior ou menor. Vou dar um OK. OK também. E o que ele vai me dar aqui na janelinha do navegador, né? Que é a janelinha Session também, para quem tiver com versões anteriores aí do Minitab. Ele deu as estatísticas descritivas ali, né, da minha amostra, né, colocou o dado aqui que eu imputei, que é o 2,6, que é o desvio padrão. Aqui ele deu intervalo de confiança, né, eu tenho aqui 95% de confiança que os meus percentuais de gordura, eles serão entre 15,3 até 17,6, né, 59. Então, aqui ele já está te dando uma pista de como próximos valores, ou se eu pegar todo mundo, né, que aquele fabricante produziu, possivelmente esses caras vão estar dentro desse intervalo aqui. Mas vamos vir aqui para o nosso teste. Então, eu pedi para ele, né, que a minha hipótese nula é que a média populacional baseada na amostral é igual a 15 e que a média populacional baseada na amostral ela difere de 15. Então, ele me deu aqui, ó, esse valor de P,
Tá? O valor de P, ele é meio que o juiz da reta, né? O juiz da reta não, desculpa, o juiz da regra, que vai determinar se eu faço o que com cada hipótese, se eu aceito ou se eu rejeito. E lembrando que quando eu estou falando de P-valor, né, o valor de P, eu sempre estou falando por H0, mesmo que eu esteja interessada que dê um resultado diferente de 15, mas eu sempre vou avaliar em torno do H0. É sempre sobre H0, nunca é sobre H1 ou HA. Então, quando eu tenho aqui esse valor de P 0,012, vocês lembram lá que o nível de significância que eu coloquei para o meu teste era de 95%, né? Então, a gente vem aqui na nossa colinha, tá? É como se eu tivesse aqui que os 5%, ele está nessas regiões aqui, que são as regiões críticas de rejeição. Então, eu tenho que comparar o meu valor 0,012, ele é menor do que o meu nível de significância? 0,012 é menor do que 0,05? Se sim, ele vai cair na região de rejeição. Rejeição de quem? De H0. Se 0, esqueci o número, se 0,012 for maior do que 0,05, que é o meu nível de significância, ele vai cair na região de aceitação. Aceitação de quem? De H0. Ok? Então, como a gente sabe que 0, esqueci de novo, vamos voltar, 0,012, ele é menor do que 0,05, ele caiu então na minha região crítica, tá? Ele caiu em uma dessas regiões aqui críticas, né, possivelmente. Então, o que eu vou fazer? A hipótese H0, a hipótese nula, ela não é aceita. Ou seja, nesse caso aqui, eu não posso falar que a média das minhas latinhas, o percentual de gordura, é igual a 15. Tá? Então, não há evidências suficientes para eu provar que ela seja igual a 15. Então, possivelmente, ele vai ser diferente de 15. Vamos fazer pelo assistente para a gente confirmar se isso que eu estou falando para você está certo. A gente vem aqui no assistente, teste de hipóteses, só que o teste de hipótese aqui do assistente, ele não tem o teste Z. Eu vou tentar roubar fazendo o teste T, que é um mecanismo muito parecido. Eu só não vou informar alguns dados aqui que o teste Z pede. Então, eu vou fazer aqui o teste T para uma amostra, a coluna de dados aqui no percentual, o meu alvo é 15. E eu quero saber se ele difere de 15. Com o meu nível de significância, né, de 95%, o alfa 0,05. Tá? Então, aqui eu tenho qual que é a diferença entre a média e o alvo para eu garantir que aquilo ali seja realmente significativo no meu teste. Como eu não tenho esse valor, eu vou deixar ele aqui em branco. Tá? Então, o que ele está respondendo aqui para mim? A média difere de 15? Sim, porque o meu p-valor aqui, notem que o valor de p ele está um pouquinho diferente de 0,012, porque ele foi calculado com outro método, né? Com outra estatística de teste. A gente calculou com a estatística Z, mas aqui ele está calculando com a estatística T. Então, ele está falando para mim o quê? Que sim, a média difere, né? Então, ela não é equivalente a 15, ok? Agora, se é maior ou se é menor, a gente tem uma pista olhando aqui a distribuição e eu sei que ele está, né? O intervalo de confiança dele está numa região superior ao 15. Mas eu só posso confirmar também, eu não posso falar isso olhando, eu tenho que fazer o teste para provar então se eles são maiores do que 15, mas isso já não é mais o exercício.